Bom dia. Nós vamos começar o nosso culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, fazendo a leitura do Salmo 68. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam, os que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem na presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o teu nome, exultem diante dele. E no verso 32, reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor. Aquele que vai montando sobre os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja o nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, porque sem dúvida, ó Deus Todo-Poderoso, coisa terrível é estar diante do Senhor e temos que prestar contas dos nossos pecados. Mas te louvamos, porque Cristo Jesus tomou sobre si o castigo que era nosso e nos trouxe a paz, de forma que nós, justificados em Cristo, nos alegramos na sua presença. Olhamos para ti, contemplamos a sua glória e o nosso coração se enche de alegria com a tua presença. Que nessa manhã nós possamos contemplá-lo, ó Senhor, e que nós possamos celebrá-lo como o Rei que tem sido nas nossas vidas. Possamos celebrá-lo como o grande Criador de todas as coisas, como nosso Salvador, como nosso Pai. Que louvado e engrandecido seja sempre o seu nome e que a sua igreja possa sempre louvá-lo e adorá-lo na beleza da sua majestade. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar, celebrar, glorificar o nome desse Deus grandioso, poderoso, que tem feito grandes coisas no nosso meio.
obrigado, Senhor, porque dentre todas as provações o Senhor tem nos acobertado, tem colocado sua mão de amor sobre nós. Nós agradecemos e somos muito alegres, Senhor, porque em Ti confiamos e temos a certeza de que o Senhor está a celebrar conosco esse momento de louvor e adoração ao Seu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Conduz a nossa direção da igreja, conduz o nosso pastor, os membros daqui, para que estejam em uma só comunhão, Deus, pensando no Senhor, vivendo a Sua presença. É isso que nós te rogamos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 18. Nós temos meditado aí nos últimos domingos nas últimas palavras de Jesus ditas aos seus discípulos. E nessa manhã nós vamos, a partir do capítulo 18, nós vamos ver o desdobramento dessas palavras e o desdobramento da própria vida e do próprio ministério de Cristo na sua prisão, no seu julgamento, na sua condenação, na sua crucificação. E nós vamos perceber como tudo isso nos leva então para a alegria que nós já celebramos no capítulo 20, quando nós meditamos a respeito da ressurreição de Jesus no domingo da Páscoa e no primeiro domingo também, em que nós não pudemos nos reunir aqui. E nós vamos perceber que em todas essas coisas Jesus Cristo se mostra para nós e se revela para nós como nosso único e verdadeiro Salvador. João, capítulo 18, versos de 1 até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. E Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? E responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, como sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós lemos a Sua palavra, ouvimos a Sua voz e te pedimos que, por meio da iluminação do Seu Santo Espírito, sejamos capazes de compreender toda a majestade que houve naquele momento. Que possamos compreender a dimensão desses fatos da história. Que possamos perceber a natureza bondosa, misericordiosa e corajosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Ao longo de toda a história, muitas vezes, em muitos lugares, se levantam homens com certas ideias e com certos ideais para o povo. Muitos homens, em diferentes momentos, falam a respeito de revolução, falam a respeito de mudança, a respeito de novidade. Muitos desses homens, então, exigem que os seus discípulos deem a própria vida para que a revolução se estabeleça, se possível, ao custo da vida dos seus inimigos, para que eles possam, então, ser estabelecidos como os novos reis, como os novos soberanos. Embora muitos considerem as palavras de Jesus como sendo palavras de um revolucionário, a verdade é que Jesus está muito longe de ser e de se comportar dessa forma. As palavras de Cristo não nos levam a nos sacrificarmos em favor dele. As palavras de Cristo não nos levam a sacrificar os inimigos da cruz em favor de Cristo. As palavras de Jesus o levam ao sacrifício próprio em favor dos seus discípulos, para a redenção, até mesmo dos inimigos que se arrependerem e que creem. Jesus de Nazaré não era revolucionário. Jesus de Nazaré não era como os antigos líderes judeus do passado, que buscaram libertar Israel por meio da espada e por meio da força. Jesus de Nazaré é o Verbo que se fez carne, enviado pelo Pai para entregar a sua vida para a salvação de todo aquele que nele crê. E foi justamente isso que Jesus falou aos seus discípulos nos capítulos anteriores. Jesus fala a respeito da sua morte, da necessidade da sua morte. Jesus conforta os seus discípulos ao saberem que a sua morte há de preparar-lhes lugar na casa do Pai, e de que ele não haveria de permanecer morto, mas que ele haveria de ressuscitar. De que ao ir para o Pai enviaria um outro Consolador, permaneceria presente na vida dos seus discípulos, que os seus discípulos estariam ligados a ele, de forma que permaneceriam frutificando, e que mesmo nos momentos de dificuldade, os seus discípulos permaneceriam guardados e protegidos, pois teriam livre acesso à presença do Pai e receberiam do Pai o amor verdadeiro por causa do seu sacrifício na cruz. Foram belas palavras. Foram palavras de vida e foram palavras de conforto para os seus discípulos, mas seriam palavras completamente inúteis se não fossem colocadas à prova e se não fossem concretizadas. O que nós temos aqui no capítulo 18 são as belas palavras de Cristo colocadas à prova na concretização dos planos para tirar a sua vida. Aquele que havia se identificado como água da vida, como o caminho, a verdade, aquele que havia se identificado como o verdadeiro pão, como o pastor das ovelhas, agora é simplesmente Jesus, o Nazareno. Jesus de Nazaré. Mas nessa aparente identidade de humilhação, Jesus, o Nazareno, filho de José, filho de Maria, Jesus, o Nazareno, aquele homem sem beleza, Jesus, o Nazareno, nessa aparente identidade de humilhação, é que nós encontramos Jesus se revelando como o verdadeiro eu sou. O último eu sou de Jesus, que nos revela o Filho de Deus, que veio para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O último eu sou de Cristo, que nos mostra o nosso Salvador. A passagem que nós lemos começa descrevendo o que acontece depois da conversa de Jesus com seus discípulos e da sua oração registrada no capítulo 17.
Jesus diz essas coisas e então ele sai juntamente com seus discípulos para algum lugar, identificado aqui como sendo um jardim do outro lado de um ribeiro. Um local onde Jesus já havia estado com seus discípulos em outros momentos. Talvez pela descrição, um local de intimidade. Um local desconhecido das autoridades. Um local desconhecido daqueles que haviam tramado para lhe tirar a vida. Mas um caminho, um local onde Jesus desfrutava de intimidade com seus discípulos. Por isso é que João menciona que Judas, o traidor, conhecia aquele local. Judas, que havia prometido entregar Jesus Cristo aos líderes dos judeus para que ele pudesse ser preso, sabia exatamente aonde Jesus estaria naquele momento. Era um local da intimidade de Jesus com os seus discípulos. E é nesse local da intimidade de Jesus com seus discípulos que o traidor se apresenta contra aquele que havia sido o seu mestre. Mas Judas não vai sozinho até aquele lugar. O verso 3 diz que Judas havia recebido a escolta de alguns guardas dos principais sacerdotes e fariseus, e havia recebido também ali um destacamento de alguns soldados romanos. Judas vai ao encontro de Jesus armado com espadas. Judas vai ao encontro de Jesus com lanternas e tochas. Aquele grupo vai ao encontro de Jesus como que preparados para enfrentarem uma rebelião, dispostos a matar, sabendo que talvez fossem ameaçados, mas certos de que haveriam de cumprir a missão que lhes fora dada: aprisionar aquele homem chamado Jesus, para que ele pudesse ser apresentado e para que ele pudesse ser morto pelas autoridades. Pelo menos esse era o plano que havia sido bolado por Judas e pelas demais autoridades. Pelo menos essa era a expectativa que se havia a respeito de como Jesus reagiria aos guardas se aproximando. Essa era a expectativa que se tinha com relação a como os discípulos de Cristo receberiam a notícia da sua prisão. Eles estavam preparados para arrastá-los à força, mas não estavam preparados para a entrega voluntária do Cordeiro pelos seus. Jesus, sabendo o que ia acontecer, ou seja, Jesus se antecipando ao plano dos próprios judeus, Jesus conhecendo o seu destino na cruz e sabendo exatamente que cada ação daquela noite o levaria a ser crucificado, e sabendo exatamente o que havia sido tramado e pelas mãos de quem ele haveria de ser aprisionado, Jesus se antecipa, se adianta e pergunta àqueles guardas: quem vocês estão procurando? A quem vocês estão procurando? É interessante essa pergunta de Cristo, porque o Evangelho de João, ele é escrito de forma que muitas pessoas têm encontros com Jesus Cristo. E em cada encontro com Jesus Cristo, Jesus se mostra para aquelas pessoas e os leva a um momento de confrontação, onde cada um daqueles encontros a pessoa é obrigada a responder essa pergunta: o que você está procurando, afinal de contas? O que você espera de Deus? O que você espera do Messias? O que você espera contra a salvação? O que você procura? E Jesus então se apresenta como a resposta para aqueles anseios e para aquilo pelo qual as pessoas procuram. A mulher samaritana que tem sede, que procura algo para saciar a sua sede, encontra Jesus. Eu sou a água da vida. Nicodemos, aquele homem cheio de conhecimento, procurando de Jesus um mestre
que o ensinaria o caminho para a vida eterna, para o reino de Deus, encontra Jesus Cristo lhe falando das coisas espirituais que ele não conhecia. Aqueles que buscam em Jesus a misericórdia, recebem de Jesus a misericórdia. E aqueles que buscam de Jesus, aqueles que buscavam em Jesus apenas os seus milagres, os seus sinais, encontram de Jesus palavras duras, de confrontação. E aqui novamente, aquilo que muitas vezes foi velado ao longo do Evangelho, aqui se torna claro. Afinal de contas, o que vocês estão procurando? E cada um daqueles homens procurava Jesus, o Nazareno. Eles procuravam um homem, eles procuravam um criminoso, eles procuravam alguém com ideias que poderiam levar o povo judeu a sofrer punição pelos romanos. Eles procuravam um lunático. Eles não procuravam vida, não procuravam alimento, não procuravam um pastor, não procuravam um caminho. Eles procuravam a Jesus, o Nazareno. Mas eles não sabiam o que estava por trás desse nome, ou qual era a real identidade daqueles que eles identificavam como sendo um mero alguém e futuramente um mero ninguém. Mas o próprio Jesus se apresenta: eu sou. A tradução aqui é sou eu, mas Jesus se apresenta como eu sou. Da mesma maneira como o Pai, o Todo-Poderoso, decidiu que se apresentaria a Moisés: quem direi ao povo quem é o Deus que me envia? E a decisão foi, ele se apresentou como eu sou o que sou. Eu sou. Jesus se apresenta como eu sou porque ele é Deus, o Filho do Pai, o Verbo que se fez carne, aquele que estava com o Pai no princípio, que estava com Deus e era Deus. E Jesus responde: eu sou. Vocês buscam Jesus o Nazareno, mas Jesus o Nazareno é também o poderoso eu sou. Ele é o Deus que se fez carne para andar no meio de nós. Esse é Jesus. E esse Jesus, o Nazareno, é o Filho de Deus que veio nos salvar. E por isso, ele se entrega pelos seus. Ele não se deixa levar, mas ele se antecipa e ele mesmo se identifica. Se vocês querem Jesus, o Nazareno, então podem levar o grande eu sou para ser crucificado. No último grande eu sou de Cristo, ele se revela para nós como o Verbo encarnado, como nosso Salvador, que se entrega pelos seus, para que pudéssemos receber a vida eterna. Quando Jesus então lhes diz essas coisas e afirma eu sou, a palavra nos diz que aqueles soldados recuam e caem por terra. Aqueles soldados se assustam. Aqueles soldados passam a temer, passam a se assombrar com aquela postura. Mas Jesus lhes pergunta novamente: quem vocês estão procurando? E novamente eles respondem: Jesus o Nazareno. Então novamente Jesus lhes diz: eu já falei que sou eu. E se é a mim que vocês estão procurando, então deixem que os outros vão embora. Porque Jesus percebia o que estava prestes a acontecer. Ele tinha os seus discípulos, homens que naquele momento estavam dispostos talvez a entregarem a própria vida por amor ao Mestre, mas ele tinha diante dele soldados armados, patrulhas romanas. Jesus sabia o resultado daquele confronto. Haveriam mortes. Mas naquele momento, apenas uma morte era necessária.
Apenas uma vida precisava ser levada, era a sua. Portanto, Jesus diz: se vocês estão procurando a mim, então deixem que os meus vão embora. Deixem que esses outros partam. Deixem que esses outros vão embora. E Jesus diz isso para que se cumprisse a palavra que ele mesmo falou lá em João, no capítulo 6. Eu não perdi nenhum daqueles que me destes. Ele afirma que ele veio fazer a vontade do Pai, de morrer e de se entregar pelos seus, e que aqueles que o Pai lhe deu, ele de forma nenhuma deixaria que eles se perdessem. E Jesus aqui dá testemunho de que suas palavras não foram palavras vãs. Ele veio para que nós não nos perdêssemos. Ele se entregou para que nós não fôssemos entregues. Ele tomou o lugar dos seus para que nós não fôssemos mortos pelos nossos delitos e pecados. Jesus não permite que nenhum que o Pai lhe deu seja perdido, e essa é a nossa segurança. Saber que somos guardados por aquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu e que é poderoso para nos guardar, disposto a entregar até mesmo a sua própria vida. E se a sua vida já foi de fato entregue na cruz, se o sacrifício já foi de fato consumado, então nós certamente não haveremos de nos perder. Seremos guardados até o fim. Apesar do nosso medo, apesar dos nossos tropeços, apesar dos momentos em que a fé parece nos falhar, nós não nos perderemos e chegaremos ao fim perseverantes e alcançaremos o destino das nossas vidas no nosso Pai eterno, no nosso Deus, na eternidade. Porque Jesus nos traz a garantia de que nenhum daquele que o Pai lhe deu será perdido. É por isso que quando Simão puxa a espada e ataca um daqueles soldados, chegando ao ponto de lhe cortar a orelha direita, e aqui se registra até o nome do soldado, era Malco, provavelmente registrado aqui, porque esse Malco se tornou conhecido da comunidade dos cristãos, talvez ele próprio um cristão. Quando Pedro se adianta com a espada, Jesus lhe diz: guarde a espada. Jesus não quer ser protegido pelos seus discípulos. Jesus não quer que os seus discípulos se sacrifiquem por ele. Jesus não quer que os seus discípulos morram por ele. Jesus diz: será que eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? Será que depois disso tudo eu vou recusar de entregar a minha vida por vocês? O cálice do qual Jesus fala é o cálice da ira do Pai. O cálice da ira do Pai contra os nossos pecados, que vai se enchendo e que vai transbordando e que um dia é atirado por Deus contra a terra, e então é o fim de todas as coisas. Mas que naquele momento, o cálice da ira de Deus contra os eleitos de Deus seria atirado contra o próprio Filho na cruz. E Jesus diz: será que eu não beberei desse cálice? Ora, se Jesus se recusasse a tomar esse cálice, então nós o tomaríamos. Então nós seríamos alvos da ira de Deus. Se Pedro houvesse matado e exterminado aqueles soldados, e Jesus, o inocente, não fosse condenado em nosso lugar, então nós seríamos condenados pelos nossos próprios pecados. Mas aquele Jesus, o Nazareno, é na verdade o grande eu sou, o Filho de Deus que veio para nos salvar. Então, Jesus protege e guarda os seus com a sua própria vida. E Ele nos cerca com a sua proteção. E Ele recebe o que era nosso. E Ele não nos deixa perder, apesar de nós mesmos. Ele nos guarda. Esse é Jesus, o Nazareno. E no último grande eu sou de Cristo,
Jesus se mostra como o Verbo encarnado que veio morrer pelos nossos pecados para que pudéssemos ter a vida eterna, se crêssemos nele e na sua palavra. E assim então, a escolta, o comandante e os guardas prendem Jesus e o amarram. E aqui agora, nós não ouvimos mais Jesus falando que é o grande eu sou. Na verdade, Jesus agora já não diz mais nada. Como está escrito em Isaías 57, como ovelha muda, ele agora é arrastado para ser morto pelos nossos pecados. Jesus, o grande eu sou, já se apresentou a todos aqueles que o procuraram. Já mostrou a sua identidade e já deixou claro o seu propósito. Já não existe mais necessidade de falar ou de explicar. Agora, existe apenas a necessidade de tomar o lugar dos seus naquela cruz e de receber por nós o castigo que era nosso por causa do nosso pecado, por causa das nossas mazelas. Então, Jesus é levado primeiramente a Anás, sogro de Caifás, o sacerdote daquele ano. E Jesus é levado àquele lugar, e João então se lembra das palavras de Caifás. Em João, no capítulo 11, Caifás havia dito: olha, é melhor que morra um do que morra o povo todo. Era um momento no qual os líderes dos judeus estavam tramando contra a vida de Cristo. E aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles líderes, agora estavam se colocando numa posição de violarem o mandamento de não matarás, tramando para que a vida de Cristo fosse tirada. E talvez percebendo que aqueles homens não seriam capazes de levar a cabo os planos para matarem Jesus, esse homem diz: olha, é melhor que morra um do que morra o povo todo. Porque o raciocínio dele era nesse sentido: olha, se Jesus continuar provocando o Império Romano enviará suas legiões, e as suas legiões matarão o povo de Israel e assolarão essa terra. Então é melhor que nós matemos Cristo do que nós deixarmos que todo o povo seja morto pelo Império Romano. Nós trocamos a vida de um pela vida de muitos, e isso justifica o seu homicídio. Na verdade, não estamos matando Cristo, estamos salvando todos os outros. Mas o próprio João interpreta essas palavras, dizendo que quando essas palavras foram ditas, sendo ditas pelo sumo sacerdote, foram ditas como profecia, que ele não disse isso como parte do seu plano, mas disse isso de forma profética, porque de fato a vida de Cristo Jesus substituiria a vida daqueles que haveriam de ser condenados pelos seus pecados. A vida de Cristo seria tomada no lugar da vida dos eleitos de Deus. De fato, um morreria em lugar de muitos, para que muitos pudessem ser salvos, não do Império Romano, mas dos seus próprios pecados, mas da justa punição pelos seus próprios pecados. De fato, aquele homem falava como profeta, de maneira que já não existe mais a necessidade de Jesus dizer uma única palavra. Tudo aquilo que havia de ser dito já fora dito. Tudo aquilo que haveria de ser profetizado já fora profetizado. As pessoas já deveriam saber quem é Jesus. Os seus discípulos já conheciam os seus planos e o seu destino. Jesus já havia se mostrado como o grande eu sou. Jesus o Nazareno é de fato o Cristo prometido. E como está registrado em Isaías, no capítulo 57. Como está registrado na palavra de Deus. Jesus tomou o lugar do seu povo. Jesus se entregou pelo seu povo.
Jesus tomou o nosso lugar. Esse é Jesus, o Filho de Deus, que veio nos salvar. Ele é aquele que tomou o lugar dos seus. Ele é aquele um que morre em lugar de muitos. Ele é aquele um que se entrega por muitos. Esse é Jesus, o Nazareno, o grande eu sou. E a pergunta que nós nos fazemos é, afinal de contas, quem você está procurando? Se você procura alguém para tomar os seus pecados, então ele é Jesus, o Nazareno. Se você procura alguém que te guarda e te protege, então é ele, Jesus, o Nazareno. Se você procura alguém que se entrega, então é ele, Jesus, o Nazareno. Se você procura o Filho de Deus, o Salvador dos pecadores arrependidos, então você o encontra ali, Jesus, o Nazareno. Aquele homem, aquele Filho de Deus que se fez homem e que agora segue o seu caminho em direção à cruz, tomando os nossos pecados, levando sobre si as nossas dores, para que o castigo que nos traga a paz pudesse ser derramado sobre ele, como o cálice da ira de Deus. Esse é o Cristo que nós seguimos. Esse é o Cristo que nós celebramos. E esse é o Cristo que nos traz segurança em todo momento. Aquele que se entrega, aquele que toma o nosso lugar, aquele que nos protege e que nos guarda. E por isso, nós repousamos seguros na presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, te louvamos, engrandecemos o seu nome, porque de fato o Senhor nos deu Cristo Jesus, o nosso Salvador. E te louvamos porque nós o conhecemos, nós sabemos quem Ele é, e nós sabemos que Ele é o Salvador das nossas vidas. Nele nós encontramos a paz, nele nós encontramos o nosso protetor, nele nós encontramos a segurança, e por isso nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz, multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E em dor pôde ouvir o escárnio dos que opunham pra morrer.
Ele estava tão ferido
Amém. Senhor, nós louvamos o Teu santo e grandioso nome, porque nós temos recebido do Senhor graça sobre graça, porque temos experimentado da Sua fidelidade e da Sua bondade, porque o Senhor tem sido o nosso Deus fiel e nós somos o rebanho do Seu pastoreio. Deus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor nos permita vivermos os nossos dias cercados de confiança por meio daquilo que Cristo Jesus demonstrou por nós, o seu amor, o seu cuidado e a sua proteção. Que nós possamos saber que cercados e protegidos por Cristo Jesus, somos capazes de enfrentar aquilo que for colocado diante de nós, não pela nossa própria força, mas na certeza de que Jesus, o Nazareno, é o grande eu sou, o verdadeiro Cristo, que protege os seus, que guarda os seus e que deu a vida por aquele que nele crê, para que nós não venhamos a perecer, mas possamos ter a vida eterna. Amém, Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Que toda a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todo o amor do nosso Deus e Pai, e que toda a consolação do Santo Espírito de Deus estejam abundantes nas nossas vidas, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê um bom restante de domingo, te dê uma semana repleta da vitória de Cristo Jesus. Que você esteja lembrando de orar pela nossa cidade, esteja lembrando de orar pelo nosso estado, pelo nosso país, clamando a Deus pela sua misericórdia, pedindo para que Deus normalize as coisas, para que nós possamos voltar a estarmos juntos aqui na igreja. Enquanto aguardamos esse dia, que nós possamos estar reunidos em um só coração, em uma só mente, em um só propósito, em torno de Cristo Jesus. E que nós possamos continuar vivos como igreja, por meio da nossa vida devocional, por meio das nossas ações, por meio da mutualidade, mesmo que à distância, que nós ainda podemos ter. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Só em ti.